Shalom a todos, a graça e a paz. Que bom estarmos aqui nessas férias. Temos por título a palavra O que se perde no caminho do pecado. E eu queria refletir com vocês com uma certa profundidade nesse tema. É o tema de um livro que escrevemos há alguns anos atrás, que já está esgotado para ser relançado, e é uma palavra de suma importância para cada um de nós. Tem um livro milenar, A Arte da Guerra, de Sun Tzu, que fala uma coisa interessante. Num dado capítulo ele fala: conheça-te a ti mesmo e terás vencido 50% da batalha. Conheça teu inimigo e terás vencido a guerra. E eu queria caminhar um pouquinho para a gente conhecer um pouco a respeito do pecado e entendermos como ele caminha na nossa vida e aquilo que temos a perder ao deixarmos que ele nos oriente nossos valores. Lá em Gênesis capítulo 6, versículo 5, não vou ler o texto, é só apenas citá-lo, fala que Deus destrói o mundo através do dilúvio pela multiplicação da maldade no coração do homem. Ou seja, o pecado, ele ganha proporções, ele vai dominando toda a sociedade à medida que vai dominando cada coração. Ele vai ditando regras, ele vai estabelecendo antivalores, e ele vai se propagando no seio da sociedade. O pecado, na realidade, é a conformização com o estado original do homem. Acompanhe esses temas que eu estou levantando, para que depois a gente possa entrar à luz da palavra. Então, o homem tem a sua natureza espiritual e a sua natureza carnal. Na sua natureza carnal, o homem se conformiza com o pecado, ou entra na forma do pecado, e assim ele é totalmente carnal. O homem, quando vai se livrando do domínio do pecado, ele vai se purificando. À medida que nós nos conformizamos e nos conformamos, conformizar, tomar a forma, conformar é estarmos inativos na luta contra o pecado. Nos conformamos com o estado pecaminoso, vamos fazendo dele um estilo de vida. Quando isso é implantado, nós temos aí aquilo que se conhece por iniquidade, que é o pecado instalado, é o pecado pacificado, domesticado no nosso coração, e que não causa mais a repulsa, não causa mais o inconformismo, não causa mais a luta contra ele. Então ele já passa a dominar o coração do homem. E faz-se aí atalhos, construindo para os desvios de caráter e intenções da alma. Então entendemos que o pecado deixa de ser um desvio comportamental para quem é dominado por ele, para se tornar um estilo de vida. Então, não é o pecado que pega no contrapé, não é mais o pecado que te alcança de quando em vez ou de vez em quando, mas de vez em sempre. É aquele pecado que já te dominou, é aquele pecado que já faz parte do seu cotidiano, e é aquele pecado que não deflagra mais o estado de consciência. Você já domesticou ele e convive com ele. Esse é o grande perigo do estilo de vida com o pecado dominando, dos prazeres carnais. Só que como
tudo na vida, toda opção descarta possibilidades e afasta aquilo que combate essa escolha. Ou seja, se você opta pelo pecado, é o pecado voluntário, você estará abrindo mão do projeto de Deus para a sua vida. Você vai estar abrindo mão do homem espiritual. Você vai estar renegando o projeto de Deus para você. Você vai apaziguando sua consciência nessas opções, e isso vai se tornando parte da sua essência. Então, a sua essência será uma essência carnal. Então, dentro disso aqui, ainda conversando hoje com o pastor Paulo Henrique, pastora Cláudia e meu amor, no café da manhã, falávamos sobre isso, que eu começo a acreditar que nós não temos mais o livre-arbítrio, que o livre-arbítrio já tem sido retirado desse mundo, porque nós não temos mais a liberdade de escolher o que é bom, e optar e emplacar o que é bom, renegando o que é mal. O que é mal está tão enraizado, tão domesticado, tão infiltrado dentro da sociedade, o que é mal, que nós temos que lutar contra ele muito mais vezes do que lutavam os nossos ancestrais. O que eu quero dizer com isso? Estamos chegando num nível de corrupção idêntico ao nível de corrupção que existia em Gênesis capítulo 6, quando Deus destrói o mundo. Quando o mundo jaz no maligno de uma tal forma que tudo se corrompe. E a nossa luta nos dias de hoje contra o estado pecaminoso social, ela é muito maior do que os nossos pais tinham. Isso dito, aplica-se aqui o que o Paulo diz: o mal que não quero fazer, eu faço. E nós precisamos, com todas as forças, lutar contra essa tendência de morte. E eu queria mostrar como se chega ao estado pecaminoso, para que a gente desperte, aí fundamentado do que eu falei no começo, que de Sun Tzu falou que se você conhecer seu inimigo, você terá a sua guerra ganha. Então, vamos conhecer as estratégias de Satanás sobre a nossa vida. Primeira coisa que nós devemos entender, dentro do processo, antes de entrarmos no texto bíblico, é que o nosso maior inimigo não é propriamente Satanás. Interessante isso, né? Porque a gente acha que é. Não, hoje, nos dias de hoje, o nosso maior inimigo é o homem natural, é o homem pecaminoso, é o homem carnal, é a nossa essência carnal. Porque Satanás se vale disso para nos engodar, para nos envolver, para nos enganar. João 10,10 fala, porque Satanás veio para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando fala que Satanás veio para furtar, matar e destruir, mostra que ele nos furta qualidade de vida, que ele mata através do pecado, porque o salário do pecado é a morte, e ele destrói os valores que o Evangelho quer construir em cada um de nós. Então ele se vale do velho homem. O maior adepto de Satanás é a nossa natureza carnal, porque a nossa natureza facilita a obra de Satanás na nossa vida. Então, nós somos inimigos de nós mesmos. Nós precisamos lutar contra o nosso estado natural e perverso de ser, contra a nossa natureza pecaminosa, porque é ela quem facilita o inimigo agir na nossa vida. Lá em Juízes, capítulo 13,
A partir do verso 5, eu quero me inspirar na vida de Sansão para falar a respeito do que se perde no caminho do pecado. Todos conhecem a história de Sansão? Quem conhece a história de Sansão aí? Aí. Ok, vai facilitar bastante. Quando eu era criança pequena lá em Barbacena, quando eu era menino, eu lembro que as histórias das escolas dominical sobre Sansão é que era um cabeludo forte pra caramba, viu? Isso eu lembro muito bem. Então, os professores de escola dominical nos ensinavam que a força estava no cabelo de Sansão. No dia que o cabelo foi cortado, a força se foi. Na realidade, é uma fantasia interessante, porém a grande verdade é que a força não estava no cabelo, a força estava no propósito. E nasce aqui o propósito no verso 5. O anjo fala para a mulher, aqui não diz o nome dela, porque mulher naquela época era res, né, era coisa. Infelizmente é Jesus quem traz o devido valor à mulher. Então o anjo fala para a mulher de Manoá assim: eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Então, ele promete à mulher de Manoá que ela daria à luz a um menino consagrado a Deus pelo nazireado, onde não passaria navalha sobre a sua cabeça, onde o seu cabelo não seria cortado. Então, o propósito seria que o cabelo dele era a marca desse nazireado. Então, Manoá, ele orou a Deus e pediu a Deus que Deus permitisse que ele conversasse com o anjo, porque ele sabia, tudo bem, o menino vai nascer e nós vamos manter o cabelo dele sem conhecer navalha, e ele será nazireu. Mas e aí? Ele vai se alimentar do quê? Ele vai viver como? Qual é o propósito? Manoá queria conversar com o anjo para saber como criar esse menino. Interessante que lá em Juízes, no mesmo livro, 16, nós vemos Sansão quebrando esse propósito. No verso 17 fala: e descobriu todo o seu coração, e disse Sansão a Dalila: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque eu sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. E se meu cabelo viesse a ser cortado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Interessante isso. Eu seria como qualquer outro homem. Isso me faz lembrar de Jim Carrey, né, naquele filme o Todo-Poderoso. Ele se valendo do poder de Deus para o alto benefício. Ele traz a lua para perto no dia romântico, ele começa a se valer do poder de Deus, que lhe foi dado durante um tempo, mas ele não faz benefício nenhum para a humanidade, só faz para ele mesmo. E é isso que Sansão fez. Sansão se vale do nazireado dele para destruir os inimigos, para mostrar sua força, para se impor sobre as outras pessoas. E aqui a gente vê na declaração dele: eu me tornarei como qualquer outro homem, ou seja, eu não sou como qualquer outro homem. Eu sou aquele que Deus derramou o poder dele sobre mim. E Sansão, com uma queixada de jumento, ele mata 1000 homens. E eu me pergunto, imagina com um jumento todo, quantos homens ele não mataria? Então, de repente, ele não é qualquer pessoa. Ele é uma pessoa que detém uma bênção de Deus, um propósito de Deus. Agora, o interessante é que o texto nos mostra que o Espírito Santo de Deus,
quando Sansão ia agir, se avolumava dentro de Sansão. Querem ver? Acompanhe meu raciocínio. Jesus vinha passando e uma mulher hemorrágica, uma mulher com fluxo de sangue durante 12 anos, está fechada no seu local, porque ela não podia tocar em ninguém, qualquer pessoa que tocasse nela seria impuro por 7 dias, e aquela mulher está ali no fluxo de sangue, e ouve um barulho fora, e talvez abra um pouquinho da janela, veja aquele tumulto e pergunta: o que está vendo aí fora? E alguém fala para ela: é Jesus o Nazareno que está passando pela rua aqui. Jesus, aquele profeta de quem falam tanto, está passando aí na rua? Caramba, é a minha chance. É a minha chance, eu estou morrendo aqui, então se eu vou morrer por aqui, eu posso morrer lá fora apedrejada, mas eu vou me aventurar. E ela sai correndo ali, empurrando e sendo empurrada, até que ela se aproxima de Jesus e toca nas vestes de Jesus. Jesus para. Jesus para, olha para trás e fala: alguém me tocou. Alguém me tocou? Tem tanta gente empurrando ele, aquela correria toda. Como alguém me tocou? Ninguém entendeu nada. Mas ele fala: alguém me tocou com fé. Porque à medida que ela me tocou, eu senti sair de mim poder. Sabe aquele poder que saiu de Jesus? Era o poder que enchia o coração de Sansão. Era o mesmo poder. Era o poder do Espírito Santo. O que nós vemos nos dias de hoje é uma igreja cheia do poder econômico, cheia do poder político, cheia do poder social, mas vazia do poder de Deus. Uma igreja que precisa desse poder que enchia Jesus, desse poder que enchia o coração de Sansão. Porque enquanto havia poder, havia propósito. O propósito está na ação do Espírito Santo de Deus. O nazireado de Sansão dava a ele, não era plano de Deus fazer, fabricar, construir um homem forte, um super-homem. De repente aparece aí Sansão cabeludo e com um S no peito, super-homem. Não é esse o propósito de Deus. Não é levantar um conceito humano no meio de outros homens. Não é fazer de Sansão um super-homem, um popstar, um homem admirável pela força que tem. E de repente monta-se um circo aí, vai vir o grande homem de Deus. Aí vem Sansão mostrar seus músculos, vem Sansão mostrar sua força. Não é esse o propósito de Deus, queridos. Não existe um circo chamado vocação a um homem. Eu não creio em grandes homens de Deus. Eu desconfio de grandes homens de Deus. Eu não gosto de grandes homens de Deus. Eu acho que deve existir pequenos homens de um grande Deus. O grande é Deus, não é o homem. Então, não é aqui o propósito de Deus que Sansão cresça. Mas Sansão se envaidece. Sansão diz: se cortar os meus cabelos, eu vou me tornar um homem comum. De repente, Sansão está se autorreferindo como alguém privilegiado por Deus. E aqui começa a saga de Sansão. Ele relativizou os interesses de Deus ante os seus interesses pessoais. É o primeiro passo. É o primeiro passo. A primeira coisa que se perde no caminho do pecado. Coloca lá para a gente, Lara. A primeira coisa é o foco no processo. Porque existem duas coisas: existe o processo e existe o propósito. O processo é o que se constrói ao longo da vida para se alcançar o propósito. Esse é o processo.
E se existe uma coisa na vida cristã, é de que os fins não justificam os meios. Deus não vai pedir o sacrifício de um só em função de muitos. Isso já aconteceu. Deus não vai admitir desvios ou atalhos para que se chegue a um benefício total. Não, não. Deus não negocia o processo. Jesus passa perto dos seus discípulos e passa e fala assim: olha, quem quiser vir após mim, pegue sua cruz e siga-me. E sai andando. E alguém fala: Jesus, vem cá, eu preciso enterrar meus pais. Depois que eu enterrar meus pais, eu te sigo. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. E sai andando. Não é o evangelho que conhecemos hoje. Eu lembro uma pessoa que veio ao culto um dia, conhecida minha, e me falou assim, um dia de semana: pastor, eu estive lá no culto. Quebrei seu galho esse final de semana, hein? Fui no culto. Ele quebrou meu galho. Quebrou meu galho e veio ao culto. O que ele quis dizer é o seguinte: eu aceitei seu convite e fui ao culto, mas eu quebrei seu galho. Ele não entendeu que o benefício foi dele, ele acha que o benefício foi meu. O culto aconteceria com ou sem ele. Só que as pessoas intentam colocar dentro do processo o valor próprio, valor de si mesmo. Quando nos reunimos aqui, queridos, nós temos que entender uma coisa: um só tem o valor sobre nós, que é Cristo Jesus. Nós vamos começar o nosso agosto de Deus dia 1º, terça-feira, não faltem. A canção escolhida, ela fala do nome de Jesus, nome sobre todo nome. Nós precisamos levantar a bandeira de Jesus novamente, de tal forma que entendamos que não existe outro nome pelo qual importa-nos sermos salvos. O nome de Jesus tem que ser levantado acima de todo e qualquer nome. Então não existe mais ninguém nem nada tão importante como Jesus. O foco no processo, o processo nosso, 25 horas por dia, é Jesus. A palavra de Deus, quando fala lá em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscai, pois, em primeiro lugar, não é em primeiro lugar no sentido de as outras coisas virão depois. Não, não, é exclusivamente. É sermos exclusivos de Deus. Porque se nós somos templo do Espírito Santo, tudo que é em nós estará a serviço de Deus. Tua mão está a serviço de Deus, teus pés estão a serviço de Deus, teu cabelo também está a serviço de Deus, se você tem. A sua vida estará a serviço de Deus. É isso que é buscar a Deus em primeiro lugar, é de forma exclusiva. Porque durante o processo da vida, muitas vezes, Deus vai te colocar à prova, vai te colocar protegendo sua vida espiritual, o seu homem espiritual. Então, buscar em primeiro lugar e buscar exclusivamente a Deus. A segunda coisa que se perde no caminho do pecado é a força de lutar contra o pecado. Sansão perdeu a força. Que força? Sansão perdeu a força do Espírito Santo. Por isso perdeu a força de lutar contra seus inimigos. Porque o que nos capacita é a força do Espírito Santo. Porque se a gente parar para pensar, lá em Romanos 7,19 fala: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então perde-se a força quando se perde o propósito. E se perde o propósito
quando se afasta no processo. Então é consequência do passo anterior. Você se perdeu no processo, você se perdeu do propósito. E uma coisa importante e interessante: ninguém se perde assim, ó. Não, é processo de vida. Hoje, um pequeno desvio, um grau, 2 graus, 3 graus, à direita ou à esquerda, não significam nada hoje, mas lá na frente significarão muito. Se perder no processo é se perder do propósito, é perder a força, porque a força está no propósito. A força não estava no cabelo de Sansão. Ô, cabelo maravilhoso, hein? É cortar ele e implantar na nossa cabeça, pronto, teremos a força. Não, vamos colar novamente o cabelo de Sansão. Não. A força estava no propósito do nazireado dele. Ele perde a força porque perde o propósito. Então imaginem vocês que estar cheio do Espírito Santo de Deus é estar cheio do propósito de Deus. Amém, queridos? Jesus, quando fala assim, de mim saiu poder, de mim saiu virtude. Muitas vezes eu reclamo com meu amor, converso com meu amor, e outros pastores já confirmaram o que acontece com eles também. Quando a gente sobe aqui no púlpito e o Espírito Santo de Deus nos usa de uma forma acima daquilo que é a normalidade, eu já me encontrei sendo muito, mas muito usado pelo Espírito Santo de Deus, a ponto de eu sair me segurando. Por quê? Porque a gente perde força mesmo. É um negócio incrível, perde-se força mesmo. Eu lembro, aos 42 anos, que eu tive uma espécie de um AVC, e fiquei no hospital neurológico durante horas e horas, totalmente perdido, mas me achei em Deus. Eu encontrei Ele dentro de mim, e ali eu juntei toda a força que eu precisava para sair daquele estado de necessidade de uma forma totalmente normal, sem sequela alguma. Eu imagino, Walter, que tenha sido isso que aconteceu com você naquela sala de operação. Juntar toda a fé que tinha. Quando eu saí de lá, conversando com meu amor, falei para meu amor, eu vou ter que reconstruir toda a força que eu tinha, que eu senti que saiu de mim, uma carga muito pesada de fé, de entrega total a Deus. Eu sinto que o Espírito Santo de Deus te usa, me usa, de quando em vez, de uma forma muito forte. E aquilo que se resume à força espiritual que você tem, precisa ser recondicionado, precisa ser refabricado, refeito dentro de você. Não é que você enfraqueça pela falta de convicção. Você se sente fraco, você se sente esgotado, pelo excesso de uso da força espiritual que Deus te dá. Foi isso que Jesus clamou quando falou, de mim saiu virtude, de mim saiu poder, porque a pessoa que encostou nele, encostou com tanta fé de que iria ser curada, que ele sentiu aquela constância espiritual que ele tinha, ser retirado dele uma porção de poder. O que aconteceu aqui com Sansão foi que ele perdeu toda essa força quando perdeu o propósito. Eu digo aqui que o nosso maior inimigo, volto a falar, é a nossa natureza carnal, porque ela retira de nós toda a força para lutarmos contra o pecado. Quando nos tira convicção, quando nos tira o propósito. É aquilo que a gente vê muitas vezes, a pessoa começa a fazer um regime na segunda-feira, chega na terça,
ela enfia o pé na jaca, aí ela espera outra segunda-feira, porque ela já não tem mais força para dar continuidade a um projeto que foi fracassado. A fé é assim. Se você se deixa ser sequestrado pelo pecado, pelos hábitos do pecado, você perde o propósito. Aí você tem que recondicionar seu coração. Nós fazemos muito isso na igreja. A igreja é uma retroalimentação da nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir. O que é ouvir a palavra? É rever seus valores e conceitos, reacumular dentro de você esses valores, é você se recondicionar espiritualmente e fortalecer o homem espiritual. Por isso que é importante não faltarmos cultos aos domingos, porque na segunda-feira você precisa da força que você adquire aqui, a fé que você adquire aqui, ao ouvir a palavra. E se você não veio ao culto domingo, na outra segunda-feira, você vai enfrentar o mundo e os seus desvalores, você vai enfrentar o mundo e o seu sequestro do homem espiritual. Então você tem que estar forte, convicto, porque se você não tiver, você vai enfrentá-lo cada vez mais fraco. A terceira coisa que se perde no caminho do pecado é a honra. Prestem bem atenção, Lucas 9,62, Jesus fala assim: respondeu Jesus, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto ao reino de Deus. Que honra Sansão perdeu no caminho do pecado. Sansão foi separado para ser juiz sobre Israel. E agora era um homem relativizado. Foi um homem que se deixou sequestrar por uma prostituta filistina, chamada Dalila. Foi um homem que não se posicionou naquilo que Deus colocou no seu coração. Ele perdeu o brio, perdeu a vergonha, o pudor, a referência, quando foi exposto ao pecado. Pessoas que perdem a compostura, a honradez, família, honra, dignidade, e se deixam levar pela lascívia, pela prostituição, pela sensualidade, pela pornografia. O que a gente vai vendo? A gente vai vendo que a honra está no propósito. Nós somos honrados por Deus. Eu falei aqui num domingo, quando mostramos a tela, eu falei, aquela luz que brilha ali, é a constelação chamada Andrômeda. E segundo os astrólogos, segundo aí os cientistas, eles falam que Andrômeda tem mais de 1 trilhão de planetas. Então, 1 trilhão de planetas a gente vê ali naquele vulto de luz nos céus, né? Gente, nós somos mais importantes que Andrômeda para Deus. Jesus não morreu por Andrômeda. Jesus não morreu pelos corpos celestes. Jesus morreu pelo homem. O Filho de Deus morreu por cada um de nós. Há uma honra que é dada ao homem, que não é dada nem aos anjos. Nem aos anjos. Agora, quando você abre mão dessa honra, você desonra o próprio Deus. Você desqualifica o projeto de Deus para a sua vida. Há uma quebra de um princípio tremendo, porque você expõe o próprio Deus a uma ignomínia que recai sobre você. É algo terrível quando o pecado ele é escolhido. Quando você cai no pecado, é uma coisa. Quando você escolhe pecar, é outra coisa. Quando você opta pelo pecado, é outra coisa. É uma desonra ao projeto de Deus. Porque a palavra de Deus fala que aquele que confessa seus pecados e os deixa, alcança a misericórdia. Porém, aqueles que o encobertam, estão desonrando Deus.
É um processo seríssimo esse. Não pode haver no nosso coração o intento para o pecado. Podemos até pecar, mas não pode haver o intento. Nós não podemos caminhar em direção ao pecado de forma consciente. Por quê? Porque a existência do Espírito Santo de Deus dentro de nós é a existência das tentativas. Enquanto houver o Espírito Santo de Deus dentro de você, há o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Mas se não há o Espírito Santo de Deus dentro de você, não há convencimento algum. Vivemos dias terríveis. Hoje, meu amor falou uma coisa que me despertou. Eu fiquei assim, pensando no que ela falou. Ela falou assim: eu sinto que o Espírito Santo de Deus começa a se retirar do mundo. Amados, se ela está certa, esse mundo jaz no maligno e chegamos ao tempo da destruição da terra. Por quê? Porque os desvalores, tudo aquilo que foge ao controle e ao propósito de Deus, tem se apresentado. A pauta de um novo movimento mundial que tem se levantado é a destruição da família, célula máter da sociedade, é a descaracterização da igreja como agência da misericórdia de Deus. São os relacionamentos conjugais, os relacionamentos normais, o que a Bíblia defende, totalmente desprestigiados e desvalorizados. Então o que está acontecendo? É uma sociedade que está apodrecendo. Nós vivemos numa sociedade que está apodrecendo de desvalores. Isso quer dizer, amados, que Mateus capítulo 24, quando fala: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O que é iniquidade? É esse pecado implantado, é esse pecado normatizado. A quarta coisa que Sansão perde, reparem que o que eu estou falando aqui foi tudo que Sansão perdeu. Eu estou dando o exemplo de Sansão, mas é a nossa própria vida, porque a primeira coisa que o Sansão perde é o foco do processo. Ele começa a usar o poder de Deus para si próprio. A segunda coisa que ele perde é a força de lutar, porque ele perdeu a força. Ele perdeu a força, mas não era uma força que estava no cabelo, era uma força que estava no propósito. A terceira coisa que ele perde é a honra. Deixa de ser juiz para ser o palhaço, para ser o centro do circo lá que ele montou, né? A quarta coisa que ele perde é a liberdade, porque amarram a mão dele com cordas novas, diz o texto. Amarram a mão dele. Ele arrebentava qualquer corrente, qualquer corda, quando estava dentro do propósito. Quando você está dentro do propósito de Deus, não existe corda que te segure, que te amarre. Não existe laço de Satanás que te mantenha no pecado. Por quê? Porque você está dentro do propósito de Deus. Mas Sansão estava fora do propósito. João 8:34, Jesus respondeu: em verdade vos digo, que aquele que comete pecado é escravo, é vítima do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, o filho sim permanece. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só que, se não vos libertar, se não houver o convencimento do Espírito Santo de Deus e o propósito, você vai estar amarrado ao pecado, escravo, dominado pelo pecado. Estar amarrado pelo pecado, queridos, é o vício. É o vício que te amarra. Você não consegue se ver livre dele, porque você pratica ele tantas vezes, que ele se tornou uma iniquidade, um pecado domesticado. Não deflagra mais o processo de arrependimento, não deflagra mais o desejo da libertação,
e você não se sente mais vitimado como preso dele, você acha que faz parte da vida, acha que faz parte e é direito seu. Você acha que você pode fazer, você pode pensar assim. Por quê? Porque ele não tira mais de você as reações genuínas de uma pessoa espiritual. A quinta coisa que se perde no caminho do pecado é a visão do propósito. Não somente se perde o propósito, como se perde a visão. Furaram os olhos de Sansão. Mas, antes de furar os olhos espirituais, furaram os olhos do propósito, do coração. 2 Coríntios 2:9 fala: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nenhuma mente imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Olhos não viram, porque olhos estão furados, ouvidos surdos, propósitos não existem mais. O que Deus está dizendo? Que nós precisamos de olhos espirituais para vermos o projeto de Deus, o propósito de Deus. Cegaram primeiramente o coração de Sansão, depois cegaram seus olhos. Não se sente mais necessidade. A cegueira é quando você não consegue mais enxergar a necessidade de Deus. Você já vive a sua vida de qualquer jeito e tudo serve e nada é errado e a vida é assim mesmo, e você vai empurrando a vida, vai levando a vida relativizada, valores relativizados, não existem mais absolutos da vida. É quando você não consegue enxergar um palmo à frente do seu nariz. É quando o pecado já cegou, já tirou totalmente de propósito, já tirou o vislumbramento da necessidade espiritual. E a pessoa está andando segundo seus próprios valores, segundo a maré dá, segundo a corrente leva, segundo o vento, a direção do vento. Ela não tem mais valores nos propósitos de Deus. Aí perde-se a visão do propósito, porque Sansão perdeu. A sexta coisa que se perde no caminho do pecado é a dignidade. Lá em Lucas 15:13, fala assim: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E ele se encontra na indignidade, ele se encontra comendo comida de porcos, e ele reflete, pensa assim, eu falei sobre isso domingo passado, ele pensa assim: quantos trabalhadores do meu pai têm dignidade? Eu estou aqui vivendo de forma indigna, dissolutamente, irresponsavelmente. Aí ele reflete, ele para e pensa assim: irei ter com meu pai. Irei ter com meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele reflete. Sansão também reflete. Sansão, quando perde a dignidade, Sansão reflete e pede a Deus: Senhor, que na minha morte eu possa rever os valores, me devolve a força do propósito. E a palavra de Deus fala que os cabelos de Sansão tornaram a crescer. Interessante que o cabelo anterior, quando foi cortado, tirou o propósito. Mas por que os cabelos continuaram a crescer, como se a força estivesse no cabelo? Porque o cabelo não cortado, ele tipificava o propósito. Nós precisamos de tipificações, nós precisamos materializar os nossos propósitos. Por isso, muitas vezes eu falo para a igreja:
Se você quer mudar de vida, se você quer tomar uma posição perante Deus, sai do seu lugar, vem aqui, encoste a mão no altar, porque nós necessitamos de materialização, nós necessitamos disso. Por que vocês acham que muitos católicos se utilizam da cruz, de uma imagem? Eles querem materializar o propósito do seu coração, eles querem encontrar um alvo de fé. Por quê? Porque eles não conseguem conceber um Deus invisível, um Deus que está presente, mas não se vê e apenas se sente no coração. Então há uma necessidade de materialização. O povo hebreu fez isso no deserto, construiu uma serpente para que ela lembrasse do propósito que eles tinham em Deus, e muita gente necessita disso. Mas o próprio Jesus fala que mais bem-aventurados são aqueles que não veem e creem. Nós devemos entender o seguinte, que o propósito estará dentro do nosso coração, quando você abraça o propósito com fé, e a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas é a convicção dentro de você. Sansão sentiu que perdeu a dignidade, parou e refletiu. O filho pródigo sentiu que perdeu a dignidade, parou e refletiu. E eu pergunto a você, você sente falta de uma dignidade que lhe foi dada? Você sente o desejo de mudar o seu conceito de fé e voltar no trilho, voltar no propósito? Por que a gente fala no trilho? Porque trilho de trem é assim, ele pode ir para lá, para cá, para onde for, mas o trem vai andar em cima do trilho. O trem vai andar naquilo que foi proposto. Não é como o carro que vira para lá, vira para qualquer lugar, qualquer hora. Não, o trem é obrigado a andar no trilho. O trilho é o propósito da sua vida. Não importa para que lado esteja apontando, ande no trilho, ande no propósito. Agora, você sente que lhe falta alguma coisa de dignidade? Se você sente isso, é porque há um caminho sendo percorrido. E o que se perde no caminho do pecado é que muitos de nós temos perdido ao longo do processo. É o que muitos de nós temos perdido na família, nos negócios, na vida social, na vida cristã. É o que muitos de nós temos perdido. Dignidade. A parábola do filho pródigo é o melhor exemplo disso, do que Sansão sentiu. Sansão e o filho pródigo pensaram assim: espera aí, irei ter com meu pai. Irei ter com meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Porque a sétima coisa que se perde do caminho do pecado deliberado, do pecado que traz a autossuficiência, gerando no ser humano uma ilusão de potencial, daquele pecado que não há arrependimento, daquele pecado que não deflagra o processo de refazimento, daquele pecado que não afeta mais a consciência. A sétima coisa que se perde, a palavra de Deus fala, porque o salário do pecado é a morte. É a morte. Sansão morre, leva consigo muito mais pessoas que matou durante a vida, mas morre, porque caminhou no caminho do pecado. Vamos ficar de pé? O que se perde no caminho do pecado? O que de uma forma ou de outra, um ou outro item temos perdido. A primeira coisa que se perde no caminho do pecado, e que aprendemos essa noite, é o foco.
é o foco no processo. Existe um processo de vida que cada um de nós está vivendo. Essa noite faz parte do processo da sua vida. A segunda coisa, você perde a força de lutar contra o pecado. Que pecado tem dominado a tua vida? Qual é o seu pecado preferido? Qual pecado você tem domesticado? Que pecado não te faz mal, não te amedronta? Que pecado você não tem se afastado dele? Que pecado você tem carregado vida fora? Que pecado você pratica e não deflagra mais o processo de consciência na tua vida? Terceira coisa é a honra. Projeto de Deus para a tua salvação foi a maior honra que você já recebeu em toda a sua existência. Ser chamado filho de Deus, ser escolhido por Deus. Por sua causa, Jesus morreu na cruz do Calvário. Todo pecado deliberado, todo pecado consciente é uma desonra ao projeto de Deus. A quarta coisa, a liberdade. De repente eu estou conversando com você, mas você se sente preso. Você se sente amarrado ao pecado. Você não tem força mais para se livrar dele. Ele já dominou parte do seu cotidiano. Ele já dominou parte da sua mente. Ele já dominou parte desse processo de desvio que você tem. E você não tem mais força de lutar contra ele. Você perdeu a liberdade. Você está preso a ele. Você está viciado nele. Você está morrendo agarrado a ele. A quinta coisa, você tem perdido a visão do propósito. Você não tem vindo mais com certa frequência à igreja. Você não vive mais uma vida cristã de forma deliberada, de forma forte, convicta. Você tem perdido a visão do propósito de Deus para a sua vida. Sua fé já é relativa. Você não tem tantos valores mais no coração. E você tem perdido a dignidade. Porque é um pecado que já tem te arrastado para a lama. Já tem te arrastado para a exposição. E você sabe que o próximo passo é a perca da vida. É a perca da salvação. Eu quero te convidar a uma reflexão. E é uma tomada de decisão como o filho pródigo teve. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Vou dizer uma coisa para você. Ninguém precisa saber do pecado que você quer se livrar dele. Uma outra coisa. Todos somos pecadores. Ninguém pode apontar com o dedo em riste para você e te acusar de ser um pecador. Porque enquanto um dedo aponta para você, 4 apontam para si, para o que aponta o dedo a você. Nós não somos chamados a julgar ninguém. O único que nos julga é Deus. Então eu quero te convidar a fazer como o filho pródigo fez. E retomar uma posição. Estamos iniciando o agosto de Deus. De repente você toma uma decisão hoje e se propõe no agosto de Deus a ganhar força de propósito. Faça isso em nome de Jesus. Enquanto cantamos esse cântico, enquanto adoramos ao Senhor, eu quero convidar você que recebeu essa palavra e quer fazer como filho pródigo
e retomar as rédeas da sua própria vida espiritual. Em nome de Jesus, eu te convido a vir à frente e encostar no altar. Será algo simbólico, você vai apenas encostar no altar e permanecer aqui, que eu quero orar com você, enquanto cantamos esse cântico e louvamos ao Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu não posso perder minha essência, nem querer viver de aparência. Pai, eu preciso viver o que a palavra diz e não esquecer da minha raiz. Pai, fui gerado na simplicidade e não posso viver de vaidade. Pai, um pedido eu preciso fazer, não me deixe esquecer de onde saí, pra que eu vim. Seu propósito eu preciso cumprir. Guarda meu coração, guarda meu coração. Não posso viver de vaidade, fui gerado na simplicidade. Guarda meu coração, guarda meu coração. Não quero viver de vaidade, fui gerado na simplicidade. Guarda meu coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês que vieram à frente, deixa eu dizer algo para vocês. Esse passo à frente, ele é muito importante, porque ele fala de uma determinação do coração. Quando a gente determina e age, tem um grande significado para Deus, porque saiu do plano das ideias, das decisões, e foi para o plano das atitudes. E o amor de Deus é um amor atitude, não é um amor sentimento. O agape de Deus, o amor de Deus, é o amor que constrói João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Se não tivesse dado, não teria amado. Então a doação é uma atitude. E quando você vem à frente, você está numa atitude a Deus. Então essa atitude fará de você um vencedor em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos, Senhor Deus, o coração, ó Pai, a tomada de atitude de cada pessoa que vem à frente. Cada um deles, ó Pai, expressa, Senhor Deus, uma vontade, um desejo, algo que está em seu coração, que é o de caminhar, Senhor Deus, um novo propósito. Que as tuas bênçãos, a tua força, o teu propósito, ó Pai, se faça constante no coração de cada um desses amados, fortalecendo, ó Pai, suas vidas, fortalecendo seus sonhos e propósitos, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Volte para o seu lugar convicto de que você alcançou o que você veio buscar. Amém? Podem se assentar todos.